Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Essa semana eu estava pensando, sabe? Um dos maiores desafios que nós precisamos viver na vida, além dos muitos que a gente tem, é a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha, você enfrentar a desonestidade do outro com você é até suportável. E a gente pode até vencer. Depois que você quebra o poder daquela desonestidade, que você reestabelece a ordem, você pode até crescer a partir daquilo. Agora, a partir do momento que você é desonesto com você mesmo, existe muito poucas possibilidades de você superar. Porque esta desonestidade, ela vai alimentando um jeito de ser. Porque o outro, ao ser desonesto comigo, eu olho nos olhos e eu digo para ele umas verdades e eu volto a harmonizar o meu coração. Agora, quando a desonestidade está dentro de mim mesmo, aí não tem como. Eu preciso ser muito sincero comigo mesmo, com o meu processo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou permitindo que entre na minha vida ou não. Nisso depende a minha honestidade com o meu processo humano. Dessas contradições que eu estou dizendo. Você conhece as suas contradições. Você sabe onde é que aperta a pedra no seu sapato. Você sabe onde é que está a sua fragilidade, onde é que está a parede frágil da sua casa, da sua vida. Onde é que está a trinca que precisa de reforço. Agora, se você for desonesto, fingir que não sabe, fingir que não viu, e começar a protelar essa mudança para o ano que vem, para a semana que vem, você não vai chegar ao resultado que você merece. Porque vai faltar desonestidade nesse processo. Talvez seja por isso, minha gente, que Jesus tinha uma facilidade muito grande de olhar nos olhos dos miseráveis e desejá-los. Querer que eles estivessem ao lado dele. Por causa disso, pode ser que no miserável, assumido, ele encontre mais honestidade do que naquele aparentemente santo, mas hipócrita. E é esta miséria que nós precisamos saber reconhecer. A gente descobrir que na fragilidade do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. Deus prefere a minha fragilidade, mas não para que eu fique frágil a vida inteira, para que eu fique resmungando, não. É porque no momento em que eu sou frágil, eu tenho a possibilidade de ser honesto com essa fragilidade. E ao reconhecer-me frágil, então eu estou dando a Deus uma chance de trabalhar em mim. Diferente de quando eu não assumo, de quando eu nego. É igual quando a gente erra, né? A melhor coisa é você correr e falar, olha, errei mesmo, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu quem falei, a bobagem foi eu que fiz, e você já começa a estabelecer a ordem, do que você ficar fugindo e negando. Quantas vezes as soluções não chegam na nossa vida, é justamente porque faltou coragem de assumir que erramos. Tão bonito, né? De vez em quando a gente pegar o telefone, ou então bater lá na porta e olha, desculpa, eu errei. Eu não queria errar, mas errei. A gente assumir a nossa fragilidade, a gente assumir o nosso erro, é um passo importantíssimo para o nosso sucesso. Assumir que a gente não sabe quantas coisas na nossa vida nós deixamos de aprender, porque a gente ficou calado, a gente não perguntou. A gente ouviu a palavra difícil, a gente fingiu que entendeu. A gente ouviu o texto difícil, a gente fingiu que entendeu, porque a gente teve medo, a gente teve vergonha de mostrar a nossa fragilidade, a gente teve medo de mostrar que não sabia. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque nos faltou coragem de olhar nos olhos e dizer, eu não entendi, professora. Não entendi, meu amigo, me explica de novo. Essa simplicidade, sabe, de a gente ser capaz, olha, não tenho medo de que você me ache ignorante, mas eu não sei, eu não entendi. A nossa capacidade de sermos honestos mesmo, isso nos qualifica tanto como pessoas, minha gente. Quando a gente tem coragem de ser honesto, eu não dou conta, eu não sei. Então, a partir do momento que eu assumo que eu não sei, que eu não dou conta, eu dou a outro a possibilidade de me ajudar a saber e a dar conta também.
para isso servem as pessoas que nos amam, né? E é muito bom a gente cultivar pessoas que nos amem de verdade, porque estas pessoas estarão sempre prontas para nos ajudarem, para nos ajudar a ir além, a quebrar a força opressora muitas vezes do limite sobre a nossa vida. Só que é preciso a gente ter a simplicidade de até querer o amor do outro, né? Que muitas vezes o nosso orgulho vai crescendo tanto dentro de nós, que a gente vai ficando incapazes até mesmo de receber o amor do outro, que a gente se sente pronto demais, quando na verdade tem uma fragilidade imensa ali dentro. Já dizia o velho professor lá de Porto Alegre, que eu escutei uma vez e nunca mais me esqueci. Velho não, ele era um homem até muito novo, numa formatura de medicina. Ele dizia: quanto maior, quanto mais pesada a armadura de um soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. E é verdade. Quanto maior é a nossa fragilidade, parece que maior é a nossa incapacidade de assumir isso. Aí a gente vai se revestindo de uma agressividade horrorosa, que não vai deixando as pessoas se aproximarem de nós. Pode observar. Recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você conhece, a mais difícil do seu convívio, e vá dormir com essa certeza: é a mais frágil de todas. Aquela muito brava, aquela que grita demais, aquela que tem solução para tudo, aquela que está sempre pronta. Cuidado, porque às vezes isso é apenas um jeito de embrulhar a fragilidade num papel bonito, num presente bonito, mas que lá dentro é simples, é pequenininho. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para nada, era pobre igual um rato, né? Eu comprei, sabe essas revistinhas que vende produtos? Comprei um presentinho para minha mãe, que era Dia das Mães. Eu me lembro direitinho, gente. Era um calhambequezinho de metal. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E aí eu comprei aquilo olhando na revista, né? Mas olhando na revista é bonito, né? E nem sabia que era tão pequenininho daquele jeito. Mas na hora que chegou, e chegou um dia antes do Dia das Mães. Aí eu com aquela coisa miudinha, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Falei, meu Deus, como é que eu vou entregar isso para Dona Ana, né? E eu muito esperto já, peguei coloquei ele, cabia dentro de uma caixinha desse tamanho. E aí eu fui fazendo embrulho, coisa de pobre mesmo, né? Pobre adora guardar aquele papel de presente debaixo do colchão, né? Ganha o presente, não joga o papel fora, né? Porque um dia a gente vai precisar. Lá em casa era assim, você levantava os colchões das camas, o que tinha de papel de presente guardado, gente, que aquilo tinha 10 anos que estava ali, a gente achava que ainda ia precisar. Aí eu peguei todos os papéis de presente que tinha em casa e fui embrulhando. O presente de verdade mesmo estava dentro de uma caixinha pequenininha. E depois foi criando até que ficou uma caixa imensa. Aí na hora que entreguei para minha mãe abriu um sorriso imenso, né? Ela deve ter pensado, nossa, que presentão, né? Mas foi abrindo, e eu vi que ela foi ficando decepcionada, né? Abri a caixa, não tinha nada, tinha uma outra lá dentro. Abri a caixa, não tinha nada, e foi abrindo, até que chegou. E na hora que ela abriu, que ela viu o calhambequezinho, ela pegou e falou assim, era isso, meu filho? Como quem diz, né? Será que não se perdeu no meio disso tudo, né? E eu já corri pro quarto chorando, né? Porque ela não entendeu nada. Ela não foi simbólica, ela foi prática. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, às vezes a gente é miudinho, mas a gente cria aquela casca imensa, né? Para as pessoas nos respeitarem, né? Para as pessoas gostarem de nós. A gente fica todo inacessível, todo distante. Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a nossa fragilidade. Mas não existe amor nessa distância toda. O bonito da vida é a gente ter coragem de entregar o presente pequenininho. Olha, é o que eu tenho para lhe dar. É o que o meu dinheiro pôde comprar. A mesma coisa nós. Eu acho tão bonito, sabe, o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher nunca quis inventar uma mulher que ela não era. Você olhava para aquela mulher e você via uma fragilidade. Só que ali estava a contradição bem resolvida. De frágil aquela mulher não tinha nada. Era só o aspecto. Aquela mulher carregou o mundo nas costas. E por onde passou, ela foi um testemunho maravilhoso de vida, de entrega. A mesma coisa Dom Helder no Recife. Aquele homem mirradinho, pequenininho,
mas que foi imenso no seu testemunho, na sua luta, na sua vida. Irmã Dulce, na Bahia, olhava para aquela mulher, era a fragilidade em pessoa, sem medo de mostrar, não, revelando-se ao mundo como frágil, mas ao mesmo tempo toda encorajada para ser grande. É o que a gente precisa. Muito mais que ser grande por fora, ser brilhante por fora, ser brilhante nesta exterioridade, vale a grandeza interior, minha gente. Vale essa grandeza de alma. Porque a gente só vai crescer à medida em que a gente souber resolver essa contradição nossa. É muito interessante quando na vida nós estamos num estado de contradição. Há duas formas de enfrentar isso. Ou nós nos transformamos na contradição, ou nós nos utilizamos dela para a gente crescer. A gente precisou aprender isso um dia na vida. Aliás, o processo do conhecimento sempre nasce de uma contradição. Piaget e Vygotsky, que são dois grandes nomes da psicologia da educação, trabalha de maneira bonita a perspectiva de um conhecimento a partir da visão do construtivismo. O que é o construtivismo? Uma maneira de compreender a forma de conhecer humana a partir da metáfora da construção. Segundo esses especialistas, e esta linha que aborda o conhecimento a partir desta perspectiva, eles vão nos ensinar que conhecer é você estabelecer uma construção, da mesma forma como nós fazemos uma casa. Nós sempre vamos encontrar um alicerce. Aquela criança que está diante de nós, que está diante do professor, já tem um mundo próprio, já tem uma série de conhecimentos que ela trouxe do contexto cultural em que ela foi crescendo. Ela não é uma tábula rasa, como queriam outros sistemas educacionais. O que era a tábula rasa? A gente acreditava que aquela criança chegava como uma página em branco, e que naquela criança nós poderíamos escrever. Não é bem assim. O construtivismo nos ajudou a entender que cada criança já chega para dentro da sala de aula com uma história que nós precisamos considerar para que ela tenha sucesso no conhecimento. Nós precisamos falar a partir da linguagem que ela compreende, nós precisamos falar a partir dos símbolos que fazem parte do seu contexto, e só assim nós vamos estabelecer então uma construção. Só que educar a partir do construtivismo dá muito trabalho, porque cada criança é uma história. Diferente de antigos sistemas de educação que considerava todo mundo igual lá dentro. Mas no construtivismo a contradição tem uma importância muito grande. Porque o que é a contradição? É o momento em que a nova cultura, a escola, o conhecimento, se estabelece no momento em que a criança depara o conhecimento antigo com o conhecimento novo. Então contradiz, não é assim que funciona a vida? Quando eu tenho uma ideia sobre você, e de repente ao encontrar-me com você, ao estabelecer uma convivência com você, eu entro numa contradição. Porque aquilo que eu achava sobre você não é o que você verdadeiramente é. Está vendo como essa contradição é positiva? Porque ela me abre a possibilidade de entrar então de fato no seu mundo. De sair daquela imagem de preconceitos que eu tinha para adentrar o contexto da sua verdade. A contradição ela é importante no momento em que a gente percebe que nós não estamos de acordo com aquilo que deveria ser. Dentro da ética, dentro da moral, a contradição é importantíssima. Quando nós estabelecemos uma compreensão de que nós não estamos sendo como poderíamos ser, como deveríamos ser, mas precisou que houvesse uma contradição. Como é que chegou essa contradição? Através de alguém que vivia diferente, de alguém que lhe deu um conselho, de alguém que lhe apontou o erro, que estabeleceu dentro de você a situação contraditória. Contradição nasce. Às vezes nós estamos dentro de uma contradição, mas não sabemos. E no momento em que o outro nos ajuda a compreender a contradição, nós crescemos. Diferente de você viver dentro de uma contradição que te empaca, que não te deixa ir para a frente, que não te deixa caminhar, que lhe deixa ir num estado de torpor, numa sonolência eterna. Diferente daquelas situações em que você reconhece a contradição como um passo para a melhoria.
Minha gente, a palavra de Deus na nossa vida, a religião, a palavra de Jesus, ela serve para entrar dentro da nossa vida e estabelecer a contradição. Mas uma contradição que depois vai gerar harmonia. Porque a partir do momento que eu estou diante da pessoa de Jesus, que eu olho para Ele, como Ele vivia, quais eram as preferências que Ele tinha, e eu ouso a fazer da minha vida um lugar dessas preferências, dessas atitudes, quando eu ouso ser um cristão, ser um outro Cristo no mundo, eu começo então a viver o processo da contradição cristã, que é linda. Por isso que Jesus dizia que Ele veio para trazer o fogo, que Ele veio para trazer a espada, a divisão. Não é porque Ele queria estabelecer guerras e conflitos, não. Jesus falava justamente deste contexto de incômodo. Ele veio para incomodar. Não tem aquela música que a gente canta na comunhão nas nossas igrejas? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. É disso que nós estamos falando. A contradição nasce e nos incomoda. Eu não fico bem no momento em que eu estou me sentindo contraditório. No momento em que se estabelece dentro de mim uma reflexão para pensar a minha atitude. Isso acontece quando eu recebo uma correção fraterna, quando alguém que me ama me liga, me chama a atenção, olha, eu vi isso ali, não está certo. Ou quando você recebe no seu dia a dia frases que têm um poder de lhe incomodar. Por quê? Porque estão mostrando a sua contradição. Estão mostrando o ponto frágil, aquilo que pode ser fortalecido. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa, mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. E nesse programa aqui, minha gente, ele é um lugar de contradição o tempo todo, porque eu estou aqui, no momento que falo, eu também reconheço as minhas contradições. Eu também descubro aquilo que em mim pode ser melhor. Eu descubro aquilo que em mim pode ser lapidado, aquilo que pode ser melhorado. A confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim. Acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente.
quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela.
A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil pro seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida, quando a gente vive, e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando, e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar.
Mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados. É alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém, hoje eu não tratei mal ninguém, hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém, hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém. Olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, eu estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho a mesa, eu o recebo bem. Porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário.
É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas. Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir, porque você compreendeu e você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez, o homem corajoso que Deus fez, e que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo e a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Vó, manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida. Que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos.
E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, que tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato,
mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano. Cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha. Aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Quando você percebe que uma criança, já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural,
sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro. Aprendeu de criança. Ela pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.